Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 20 de abril de 2026. Vamos para mais um vídeo de perguntas e respostas. A primeira pergunta de hoje diz o seguinte: as pessoas podem ter missão para cumprir durante o sono? Nós já falamos algumas vezes que a alma não dorme. É o corpo que precisa descansar, é o corpo que repousa, mas a alma, ela é quântica, ela está num corpo em experiência humana, encarnada aqui na Terra, na condição de provas e expiações. Então, tudo que ela faz durante o seu estado de vigília é o que conta como experiência nesta encarnação. Aquilo que ela é de fato não tem nada a ver com a experiência que ela se propõe a fazer enquanto está vigilante, ou seja, enquanto o corpo está acordado, agindo na sua mente criadora. A alma, ela reencarna e esquece das vidas passadas, justamente para desenvolver o seu personagem, cumprir a sua missão encarnada. Quando o corpo dorme, a alma não fica ociosa, ela se desprende do corpo, embora fica ligada pelo cordão de prata, porque está encarnada, e ela pode fazer qualquer coisa e ir para qualquer lugar. Ela fica numa condição de quarta dimensão de consciência. Ela não está, de fato, cumprindo um compromisso que ela colocou no plano encarnatório antes de reencarnar. É claro que se durante o estado de vigília a pessoa faz coisas erradas, se compraz no mal, ela cria uma tendência e a alma sempre segue as tendências também da nossa vida cotidiana, do dia a dia. E ela tem as tendências, então, de fazer também, enquanto dorme, coisas que não são legais, que não são éticas, porque ela se compraz durante esta encarnação, naquela condição de alma perversa. Já ao contrário também vale, quando a alma, enquanto vigilante, enquanto acordado, o seu corpo pratica as boas ações e faz o seu processo evolutivo, à noite, enquanto o corpo descansa, a alma vai fazer coisas condizentes, coisas no bem. Então, quando nós dormimos, a nossa alma não está cumprindo missão, ela está apenas potencializando aquilo que nós já fazemos enquanto acordados. Resumindo, a pessoa que se compraz no bem, a alma vai fazer boas obras enquanto o corpo dorme. O contrário também. As pessoas que se comprazem no mal, quando dormem, a alma continua aquele processo. Coisas diferentes na quarta dimensão, mas continua. As almas podem também ter uma missão enquanto dormem, mas não é bem uma missão como nós conhecemos. Eu diria que são tarefas, trabalhos. Muitos entre aquelas pessoas do bem, enquanto estão dormindo, as suas almas vão se encontrar com outras almas, fazer o bem também. Muitas vezes até se encontra com almas que não estão muito alinhadas na ética e tentam convencê-las: olha, você precisa
cumprir com a tua missão de alma, muda, faça as mudanças, procure o caminho do bem. Muitos de nós fazemos isso. Não somente com pessoas conhecidas, mas também com pessoas desconhecidas, pessoas públicas. Vamos supor que tenha lá uma pessoa famosa, ou uma autoridade, um governante, que você interpreta que ele não é do bem. E muitas vezes você acorda de manhã ou durante a noite e sonhou com esta pessoa. É bem provável que a tua alma foi se encontrar com ela. Se você é uma pessoa do bem, provavelmente foi lá tentar ajudá-la para que ela enverede para o caminho do bem. Mas se você se compraz nas coisas que não são éticas, provavelmente você foi lá se divertir com a turma, os afins. Mas a missão mesmo a alma tem enquanto o corpo está acordado, quando a alma está na condição de desperta, como se diz. Não está o corpo dormindo, porque nós temos a nossa mente consciente, que é o nosso livre-arbítrio, o poder de escolhas. Eu não posso escolher uma coisa enquanto estou dormindo. Eu posso ter, sim, a minha alma, como eu disse, em atividade, mas a escolha eu tenho que fazer dentro da terceira dimensão de consciência, porque é para esta dimensão que nós reencarnamos. A escola de almas aqui na Terra sempre foi até aqui um nível de terceira dimensão de consciência. Mais um pouco, depois nós vamos para a quinta dimensão e acima. Mas a quarta dimensão sempre existiu enquanto a alma está desencarnada, como quando o corpo está dormindo e ela está livre para fazer alguma atividade. Eu não considero, então, missão, embora haja, sim, oportunidades de auxílio. A alma, enquanto nós dormimos, na quarta dimensão, ela tem um poder extremamente elevado em comparação com enquanto estamos acordados. Eu já disse aqui num vídeo há poucos dias que a alma pode, em questão de 1 minuto de sono, ela pode fazer tanta coisa que se fosse descrever precisaria meses. Porque é outra dimensão, onde não há tempo linear como nós conhecemos. Então, uma noite, enquanto dormimos algumas horas, tipo 6, 8 horas, cada um tem a sua média, a alma pode fazer tanta coisa que talvez daria alguns livros se fossem escritos os seus atos, as suas atividades. Nós não lembramos porque é impossível lembrar de tudo. E mesmo lembrar de muita coisa só atrapalharia a nossa vida. Então, de vez em quando, a gente tem uma leve impressão que foi em algum lugar, que sonhou com alguma pessoa, mas coisa bem pouca comparando com a realidade. Às vezes, tu acorda de manhã cansado, é porque você foi trabalhar em zonas abissais, zonas de muita energia negativa, porque nós podemos ser úteis também enquanto dormimos. Mas para ser úteis enquanto dormimos, temos que ser bons enquanto estamos acordados. É impossível uma alma fazer coisas boas enquanto dorme, se ela, enquanto está acordada, enquanto o corpo está acordado, obviamente, pratica ações que não são éticas. Então, que fique claro que quem quer ajudar enquanto dorme, que é uma caridade também, e conta pontos, é preciso também se manter um pouco na linha durante o dia. Senão, à noite, as coisas vão ficar muito pior. Vamos para uma outra pergunta. Fale sobre as crenças da escassez.
quais as possíveis raízes nas vidas passadas ou nesta vida e como se libertar. Bom, nós temos aqui que responder em partes porque já tem vários questionamentos da mesma pergunta, mas eu diria que também ela tem desdobramentos, porque nós temos que identificar quando é crença na escassez e quando é karma. Quando é karma, a própria alma estipulou para esta vida viver a escassez por várias razões. Vamos aqui tentar colocar algumas. Numa vida passada, aquela alma foi muito rica e abusou da sua riqueza. Gastou lá fortunas em festas, em coisas banais. Tem dinheiro, então se eu tenho dinheiro é meu, posso rasgar, posso fazer o que eu quiser. Sim, pode fazer o que quiser. É do livre-arbítrio. Mas a quem mais é dado, mais será cobrado. E se você tem muito recurso, você também precisaria, então, entender que você pode ser mais útil para a humanidade, para o planeta, para o todo, para o coletivo. Você pode viver bem, pode viajar, pode gastar, mas faça também um pouco de bem. Porque depois a alma desencarna e ela diz assim, puxa vida, eu tive tanto e não fiz nada. Aí ela faz uma proposta para uma nova encarnação viver na escassez. Passar por outro lado, para se redimir da falha, ajustar aquela frequência. Ali é karma. Ela pode também ter vivido uma vida de escassez para pagar um karma e não ter aceito, como muitas vezes acontece, a pessoa vem na escassez e se revolta, não aceita, briga. Então ela procura tirar vantagem, tirar proveito da sua situação, muitas vezes vai para o roubo, ou se apropriar de coisas indevidas, ou então se encostar em programas assistenciais sem fazer nenhum esforço, porque é miserável, porque é isso, porque é aquilo, porque não tem vez, porque foi excluído. Isso vai gerar um resgate também, chamado karma, porque nós temos que compreender a vida e aceitar e fazer as mudanças. É esse o aprendizado. Se revoltar, exigir, cobrar, não vai resolver. Vai ficar pendente para mais e mais encarnações. Então, quando tem um karma, é uma coisa. Mas tem também, sim, a crença da escassez. A crença da escassez, ela é imposta. Geralmente de fora para dentro. Muitas vezes é uma crença criada por nós mesmos. Acreditamos que não temos capacidade. Então temos escassez. Acreditamos que não podemos, que não temos condições. Porque é muito difícil. Aí é uma construção, é um aprendizado, não é karma. Muitas vezes a crença ela vem de fora, na maioria das vezes vem. Vamos aqui dar um exemplo. As religiões pregam que para merecer o céu precisa ser pobre. E é verdade que eles dizem isso. Se você não acredita, você não participa das religiões. Veja bem, eu, por exemplo, desde criança ouvia muito nas leituras, na igreja, nos sermões. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Puxa vida, isso chegava a meter medo. Então quer dizer que para merecer o céu tinha que ser miserável. Porque se era rico não ia passar. Era mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Agora, é claro que hoje nós entendemos que é uma parábola. O rico, se ele é rico e a riqueza dele não foi conquistada com trabalho, com dignidade, com honestidade, aí então
Mesmo uma pessoa pobre que tenha pouco, mas se ela conseguiu através da falcatrua, ela não vai merecer o céu. Se ele prefere, ao invés de trabalhar, ficar dependente das migalhas que lhe são oferecidas, ele não é digno do reino dos céus. Ele não aprendeu ainda que ele tem força e que ele deve buscar a sua independência. Ele precisa exercer a sua vida como um aprendizado e como vitória e conquista das coisas. O que faz toda a diferença sempre é a honestidade. Por isso tem aquela frase: os mansos e puros de coração herdarão o reino de Deus, ou a nova terra. Aqueles que têm a simplicidade, que têm a honestidade, que têm o caráter. É só isso. Mas tu pode ser rico, mesmo sendo uma pessoa de caráter, uma pessoa justa, honesta. O que impede? Aliás, se nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, ele é bem diferente do Evangelho das igrejas, por exemplo, das religiões. Lá diz assim: a riqueza não pode ser condenada e não pode ser dividida com quem não é capaz de produzir a riqueza ou de conservá-la. Porque se fosse feito isso, acaba com tudo. Aquele que constrói a riqueza, ele tem capacidade de construir. Aquele que não tem é porque não tem capacidade. Ah, mas a pessoa tem dinheiro. Mas e ela nasceu com dinheiro? Veio com os bolsos cheios? Ah, é da família. Mas e o pai dela e o avô vieram com o bolso cheio quando nasceram, um bebezinho? Em algum momento alguém trabalhou, se esforçou, criou. É claro, vamos falar aqui de riquezas honestas. A desonesta é só entrar num partido político e entrar lá com cargo e depois tirar os proveitos. Aí essa riqueza ela é bola de sabão. Nós não vamos falar disso aqui. A riqueza construída, ela proporciona dividendos para aqueles que não têm condições de construir. Então tem lá o empregado que não tem condições de construir o seu negócio, então vai ganhar um salário daquele que pode pagar e que lhe oferece o serviço. Ali gera os impostos que mantêm o Estado, que mantêm as autoridades, inclusive justamente aquelas que muitas vezes nos roubam, nos tiram tudo, porque está cada vez a coisa mais complicada, mas enfim, se for dividir a riqueza para aquele que não sabe construir a riqueza, em pouco tempo todo mundo fica na miséria, na escassez. Então é preciso entender que a riqueza é um dom de quem sabe construir. A mesma coisa que o carpinteiro, o pedreiro, o eletricista, o encanador, o pintor, o mecânico. Qualquer um profissional tem um dom, tem uma habilidade. Ah, então, se for assim, vamos pegar o pintor, vamos mandar ele fazer serviço de eletricista. Vamos pegar o eletricista, mandar fazer serviço de carpintaria, alvenaria. Será que vai funcionar? Isso é acabar com tudo. E tem gente que tem essa intenção de acabar com tudo, a gente sabe disso. Aquelas almas encarnadas que são perversas, malignas, o desejo deles é acabar com tudo. Tem prazer em ver o mundo sofrer, em ver a humanidade sofrer. A escassez, muitas vezes, então, ela é uma crença, porque a religião disse que se tiver dinheiro não vai para o céu. Pronto, já criou a crença. Ah, aquele que tem dinheiro é desonesto. Pronto, virou uma crença. Então eu não posso ter, porque eu sou honesto, eu não posso ter dinheiro. Porque se eu tiver dinheiro, se eu tiver recursos, se eu tiver riqueza, vão dizer que eu sou desonesto. E eu não sou desonesto. E assim por diante. Então, quando a escassez é uma crença, as raízes podem estar nas vidas passadas, porque nós trazemos as tendências das vidas passadas, mas muitas vezes é nesta vida, e nós podemos mudar nesta vida. Essa aqui é a grande vantagem. Não importa se traz das vidas passadas, é só tomar consciência. Não, eu posso ser rico
eu tenho capacidade, vou me esforçar e vou construir uma riqueza. Quanta gente saiu do zero e construiu uma riqueza? Às vezes eu penso, eu poderia ser um miserável. Nasci pobre, numa família simples, de morar na colônia, sem recursos, uma família numerosa, um monte de irmãos, perdemos a mãe quando éramos todos crianças. Podíamos estar mendigando por ali, e todos nós, irmãos, tivemos uma vida digna. Ninguém ficou rico, mas ninguém passou fome, ninguém passou necessidade. Todo mundo construiu, todo mundo tem a sua casa, todo mundo tem os seus filhos, seus netos. Todo mundo estudou um pouquinho, todo mundo cresceu, todo mundo virou pessoas dignas. E a riqueza não está no dinheiro, está na dignidade. Então eu posso falar com direito de experiência própria, de família. Ninguém ganhou nada de graça, nenhum centavo. Todos os meus parentes da família do meu pai, meus filhos também, todos puderam estudar, fazer faculdade particular, sem bolsa de estudo, sem ser nas faculdades públicas, pagando com o seu suor, trabalhando de dia para estudar de noite. E todo mundo cresceu, um pouco pelo menos, para ter, como eu disse, dignidade. Esta riqueza ninguém tira. Esta riqueza vai como bagagem de alma. Essa riqueza conta no progresso e evolução da alma. A escassez é uma preguiça extrema. Ah, demora muito. Como demora muito? Eu já contei aqui a história de quando eu era criança. Eu fui semear pinhão. 50 anos depois, os pinheiros começaram a produzir. Eu não estou aproveitando. Meu irmão, que continua naquela terra, aproveita. E se não fosse ele, seria outros. Eu fiquei 21 anos trabalhando 7 dias por semana, de segunda a segunda, inclusive nos domingos, para poder fazer uma viagem dos sonhos, que eu queria visitar a Itália, visitar a terra do meu avô. Fui lá conhecer a terra do meu avô, a casa que ele morava, os parentes que ainda tem lá. Isso eu fiz em 2003. Eu fiquei 21 anos trabalhando sem tirar férias, para que eu pudesse fazer essa viagem junto com na época, a minha esposa, que é a mãe dos meus filhos. Fizemos uma viagem dos sonhos. Ficamos um mês passeando lá naquela terra onde nossos ancestrais viveram. Era como se eu tivesse nascido lá. Era tudo muito familiar. Mas o custo disso foi 21 anos de trabalho sem férias. Isso é riqueza. Isso é conquista. Isso não é escassez. É batalha dura, é vitória. Aonde está a riqueza? Está no sentimento. Claro que tem números, matemática, mas olha, tem muita gente que é tão pobre, que só tem dinheiro. Tem gente que sofre, é infeliz e tem uma conta bancária enorme. E quando aquelas pessoas têm pouco, mas são felizes, se realizam. Às vezes a riqueza está na alegria de pagar a última parcela de uma compra feita em dezenas de prestações. Aquela alegria de comprar o primeiro carro, mesmo que seja usado. De ter a primeira bicicleta. Alegria de poder trocar
de computador, de televisor. Comprar uma roupa nova, um sapato novo. Isso é riqueza. A escassez é você ter muito, muito, muito e ter tudo e não ter nada dentro. Mas tem a escassez, sim, que a pessoa se esforça e não consegue. E ela é honesta, ela é fiel a tudo e não consegue nada porque ela tem culpa. A culpa é uma das causas maiores hoje da escassez. Quando a alma é culpada, ela se culpa por algo que ela fez nesta vida, ou então em vidas passadas, que é mais provável. Ela se culpa tanto que ela não se acha merecedora, então ela cria sempre uma dificuldade para ter alguma coisa. Então ela acha que deve ser punida, que ela é culpada, então ela tem que sofrer, então tem a escassez. Ela não pode ter dinheiro, não pode ter um relacionamento, não pode ter um bom emprego, não pode ter uma boa casa, não pode ter uma boa vida e às vezes nem boa saúde. Isso tem que cuidar. Por isso é bom sempre fazer uma abordagem. O que será que está me atrapalhando? Porque ter pouco e ser feliz é riqueza, mas ter falta das coisas, estar infeliz e querer e não conseguir, e ser honesto e não conseguir, aí é escassez. Aí tem que estudar mesmo a causa e tentar melhorar, porque sempre há alternativas. Vamos para mais uma pergunta? Por que ando tão cansada? Já acordo cansada. Será que é porque trabalho muito enquanto estou dormindo? Nós já falamos aí na primeira pergunta de hoje que muitas vezes nós acordamos cansados porque, de fato, trabalhamos como alma fora do corpo enquanto dormimos, em alguma missão, algum trabalho mais árduo, mais duro. E sim, muitas vezes nós acordamos cansados por causa disso. É bem comum. Agora, se você está cansado o tempo todo, então veja bem que pode estar com alguma coisa física também. Faltando algum tipo de suplemento, alguma coisa que... Se é uma atividade, é fácil de identificar, mas caso não tenha uma atividade que canse o corpo e está sempre meio cansada, pode ser uma deficiência mineral, vitamínica, alguma coisa. Dá uma atenção ali. Porque se fazemos esforços, cansamos, mas se não estamos fazendo esforços e estamos cansados. Agora, se é só acordar cansado e depois durante o dia passa, então é trabalho sim à noite, enquanto a alma estava fora do corpo. Passa para o corpo um pouco daquela sensação do esforço que a alma também faz, porque tem trabalhos duros, muita gente faz trabalhos duros enquanto dorme. Não vou ficar muito nessa pergunta, porque na primeira nós já falamos bastante. Vamos ver uma outra aqui. Quando viajo, posso criar um portal onde eu estiver? Essa pergunta está naquele vídeo do dia 11 de abril, que eu falei sobre criar um portal. Nós falamos como criar um portal. Mas o portal ele não é uma meditação, uma imaginação. Isso você pode fazer em qualquer lugar. Quando você viaja, você pode tirar uns minutinhos, 5, 10 minutos, fecha os olhos, se acomode bem numa cadeira ou qualquer lugar que você possa, ou mesmo deitada na cama também, e faça uma limpeza energética do local que você está, do teu corpo, mentalmente, colocando um pilar de luz, um feixe de luz, respirando a energia prana,
Isso é bom fazer, isso aí não custa nada, é alguns minutos, em qualquer lugar que você está. Agora o portal, criar um portal onde você vai viajar, o portal quando você cria, ele fica ali. Porque você cria e você ancora ele, como eu expliquei no vídeo. Por isso que o portal é bom criar ele em casa, onde você está há mais tempo. Daí não precisa fazer toda vez o procedimento. Você simplesmente está naquele local, você sabe que ali tem essa luz, você se coloca lá e fica recebendo essa luz, essa energia. Não precisa ficar criando e mentalizando cada vez. Você ganha tempo. Você sabe que ele está ali. Você chega lá, só dá umas respiradas e ancora a luz em você. Então, quando você está fora do local, a gente pode também imaginar-se dentro daquele local lá na tua casa. Apenas imagina que você está lá, fecha os olhos e imagina que você está na tua casa, naquele cantinho onde você fez o ancoramento do portal. E você está dentro, porque é quântico. Você está lá viajando, mas em pensamento, em intenção, você está lá na tua casa naquele momento. E funciona a mesma coisa. Claro que às vezes, durante a imaginação, aí a tua mente diz, não, mas você não está lá, você está aqui. Então é aquele problema. Temos que aprender também a calar a mente um pouquinho, silenciar a mente. Senão ela atrapalha o tempo todo. Ela quer ter razão. Não, você não está lá, você está aqui. Então, cala a mente e diga, não, eu estou lá, agora nesse momento me teletransportei, estou lá. Estou recebendo a energia. Ou então faça sem se teletransportar, faça apenas a intenção, eu estou recebendo luz aqui mesmo, onde eu estou agora. Porque essa questão de se iluminar, de se energizar, respirar pranas, os pranas estão em toda parte. Então você pode fazer essa respiração, se energizando, e depois quando você volta, daí você aproveita o teu portal em casa. Vamos aqui então para a última pergunta. Qual o perigo de criar um portal e atrair entidades negativas? Essa pergunta foi feita por várias pessoas. As pessoas têm medo. Eu vou criar um portal, então pelo portal vai passar tudo. Não. Não mesmo. Até um canal mediúnico, o médium tem um canal mediúnico. O canal mediúnico dele é um portal. Só que o médium é um canal, ele é um mediador entre duas dimensões ou mais. Mas tem que entender que sempre é você que está no controle. Você pode atrair entidades negativas sem criar portal. Você está sempre rodeada de entidades negativas, como positivas também. Só que a gente não vê. Graças a Deus que não vemos, né? Senão seria uma coisa horrorosa. Você atrai pela tua vibração. Não é o portal que atrai, é a tua frequência, a tua intenção. Tem gente que cria portal para atrair entidades perversas. Sim, tem. Tem gente que cria guerras, conflitos, situações de dor e sofrimento extremas para abrir um portal e atrair entidades extraterrestres negativas. Sempre teve isso aqui na Terra. A gente não sabia, mas sempre teve. Agora que começamos a entender as coisas, sabemos. Sacrifícios humanos, por exemplo, abrem portais para atrair entidades perversas. Sempre existiu isso, desde os tempos bíblicos, muito tempo antes. Mas aí a intenção de quem abre o portal. Você vai abrir um portal com a intenção de atrair energias e fazer contato com teus guias espirituais, com teus mentores, com entidades positivas. Então é você que vai definir quem vai passar pelo portal. É claro que você pode atrair
entidades negativas. Mas se você quiser, o portal funciona, é uma porta, é um portão, uma entrada e uma saída. Você vai para onde você quiser e você recebe quem você quiser. O portal não tem perigo nenhum, porque o portal é uma coisa que você cria para você, como fazer uma meditação, como fazer uma reflexão. É uma energia quântica que te ajuda naquilo que você quer, naquilo que você deseja, naquilo que você se propõe. O controle do portal está em você. Lembre-se disso. O medo de atrair coisas negativas é uma crença imposta, assim como a crença da escassez, que já falamos antes. Principalmente através das religiões. Não pode, Deus o livre. Não pode mexer com o espírito, não pode pensar em espírito, vai atrair demônios. Todos os espíritos são demônios. Então, se um dia eu enxergar ou ouvir alguém dizendo todos os espíritos são demônios, então eu posso dizer para essa pessoa, sem sombra de dúvida, quando você desencarnar, você vai virar demônio. Porque você vai virar espírito. Sem o corpo, você é uma alma desencarnada, como qualquer outra. Nós somos seres imortais. Estamos num corpo que precisa se desenvolver para trabalhar, para que a alma possa cumprir a sua missão, e depois ele tem um tempo, e a alma também escolhe um tempo, fazer as suas experiências, e depois vai para um plano, uma dimensão superior para fazer a sua autoanálise, a sua autoavaliação. Tudo tranquilo. É assim que funciona, e não tem segredo, e não tem nenhum temor nessas coisas. O portal é uma possibilidade. Há uns anos atrás, um tempo atrás, a gente não tinha esse conhecimento, então tudo era mais difícil. Agora nós temos o conhecimento, temos as informações, temos as possibilidades. O que são isso? Ferramentas. Com mais ferramentas nós podemos fazer mais, fazer melhor, render mais em menos tempo. Não se preocupe com isso, porque é a mesma história de se preocupar com obsessores. Porque tem obsessor. O obsessor sempre existiu. Hoje tem obsessores de encarnado para desencarnados, tem obsessores de si mesmo. Suas próprias sombras, seus próprios monstrinhos internos vêm te assombrar de vez em quando. Mas tudo está no teu controle, porque você tem o livre-arbítrio. É preciso compreender mais o tal do livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é só decidir se agora eu vou no cinema, se eu vou no mercado, se eu vou na padaria. O livre-arbítrio é uma decisão contínua das minhas ações. O que eu quero para mim, o que eu quero para o futuro, o que eu não quero. Não é uma decisão seca e única. É o dia a dia, é as nossas ações que vamos colocar em prática. O que queremos para esta nossa vida. Então, não tenha medo de criar o teu portal. Escuta o vídeo lá mais algumas vezes. E entenda o processo e saiba que tudo isso é apenas um recurso. Um recurso a mais. Que você pode ter se quiser, e se não quiser também, não tem problema nenhum. Nós colocamos aqui, às vezes, algumas orientações para aquelas pessoas que querem fazer mais, querem dar mais um passo adiante. Mas não é obrigado. Porque os outros fizeram e eu não consigo fazer. Bom, vai chegar o teu tempo. Não se preocupe tanto com isso. Tenta. Daqui a pouco você consegue. Tudo neste mundo é conquista. Nós precisamos conquistar. Não vem nada de graça. Porque Deus é misericordioso e cheio de graça e vai me dar a graça. Não. Não, não, não. A cada um segundo os seus esforços, a cada um segundo os seus méritos.
O universo, que podemos dizer que é a lei divina também, não dá nada, não tira nada, apenas troca. Eu ofereço algo, ele me dá algo. Então, se eu quero algo, eu tenho que ter algo para oferecer. Às vezes, se resume apenas no querer, no esforço, na determinação. Eu me determino a tal coisa porque eu quero alcançar aquele objetivo. E eu vou conseguir, porque é assim que funciona. Não existe o impossível quando está dentro daquela lógica. O impossível é você querer que aconteça algo que realmente foge da lógica. Aí não é que é impossível, é que não é. Não tem energia. Eu quero ganhar na Mega Sena. Aí é uma coisa óbvia que você precisa ganhar na Mega Sena. Ou será que se você fosse trabalhar e se esforçar um pouco, vai conseguir o suficiente, até com sobras? Porque você vai levar alguma coisa quando desencarnar? Vou deixar para os outros, para os filhos, para os netos. Sim, mas e eles vão fazer o quê? Vão viver nas tuas costas? Eles também que se esforcem. Se sobrar alguma coisa, beleza, fica para eles. É um presente. Mas você não tem obrigação de deixar para os outros. Tem obrigação de fazer a tua experiência e fazer ela honestamente, porque nós só levamos as experiências, as nossas ações, boas e também as más. Tudo vai contar positivamente ou negativamente. Eu acho que então deixamos isso por hoje, porque senão se estendemos mais e tem mais perguntas, mas tem também, uma vez por semana, todas as segundas-feiras, um vídeo sobre perguntas e respostas. Então vamos deixando as perguntas aqui na lista e vamos fazendo elas uma a uma, cada semana demos baixa em algumas, né? E assim eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.